Bom, hoje nós vamos dar continuidade, tá? Aqui para o nosso método da carga unitária. Na semana passada a gente viu o estudo desse método aplicado a elementos submetidos apenas a esforços de normal, né? Que eram as nossas treliças. Agora a gente vai aplicar aí esse método agora, né, o método da carga unitária para elementos que estão submetidos a esforços de flexão, tá? E esforço de flexão a gente sabe que são dois tipos de estruturas principais que a gente trabalha. São as vigas e os pórticos planos, né? Que a gente tem barras aí submetidas à flexão e a gente também tem grelhas, né, submetidas à flexão, mas a gente não vai falar de grelhas agora, não. Grelhas vai ficar para outro momento. Por enquanto, a gente vai focar aqui, nesses dois elementos aqui, que são as vigas e os pórticos, ok? Então, assim, a gente vai fazer algumas considerações práticas, né, a respeito do método da carga unitária aplicado a vigas e pórticos. A gente já viu, né, anteriormente, que o método da carga unitária, ele é oriundo, né, ele é uma aplicação prática do princípio do trabalho virtual. O princípio do trabalho virtual é esse que, por sua vez, é enunciado por o trabalho das forças externas sendo igual ao trabalho das forças internas. E esse trabalho das forças internas a gente enuncia assim, né, normal virtual sobre o EA, L, //, mais, na verdade aqui eu coloquei somatório, mas vou escrever na forma original, tá? Integral em x, normal virtual dx. Ô, Jesus! Fazer uma integral só, como eu ia falando. Integral em x de normal virtual, A, mais momento fletor virtual, I, mais cortante virtual, GAV, mais torção virtual, GJ, todo mundo aqui em dx, né? Então, aqui é o princípio do trabalho virtual, trabalho das forças externas igual ao trabalho das forças internas. Então, a gente tem, né, que para elementos de treliça, onde a gente só tinha o efeito dos esforços axiais, a gente só considerava aqui essa primeira parcela, tá? Agora, quando a gente vai para vigas e pórticos, a gente tem torção em vigas e pórticos. Me ignoraram? Não, né? A gente não tem torção. Paula vai pro canal? Vai, sim, senhor. Todas as minhas aulas vão pro canal. A gente não tem torção em elementos em vigas e pórticos. Cadê minha caneta? Em vigas e pórticos. Então, essa parcela aqui do nosso princípio de trabalho virtual, ela vai se anular, tá? A gente vai ter, então, efeitos normais, efeitos de flexão e efeitos de cisalhamento. Entretanto, a gente vai fazer algumas considerações práticas para esses elementos aí de flexão, tá? Então, para vigas e pórticos, o efeito da força cortante, ele vai poder ser negligenciado, exceto se a gente tiver vãos muito curtos ou cargas muito elevadas, o que não acontece na nossa grande maioria das estruturas, tá? Esse esforço cortante ele pode ser negligenciado por um único motivo. Ele realmente é muito pequeno. É muito pequeno quando comparado com o momento fletor, tá? Então, em vigas que eu só tenha carregamentos perpendiculares aqui ao eixo da estrutura, eu tenho alguma força normal atuando aqui nessa barra, nessa nossa viga aqui que eu tô mostrando. Eu olho ali pro chat com esperança tão grande que vocês vão me responder. Não, né? Eu não tenho força normal. Não. Os esforços que eu tinha aqui seriam normal, cortante e momento fletor. E eu não tenho
Esse slide tá todo bichado. E eu não tenho força normal quando eu tenho apenas carregamento aqui perpendicular. Então, não vou ter força normal. Teria, então, parcela de cortante e de momento fletor. Entretanto, a gente vai desprezar os efeitos da força cortante, porque quando eu divido o efeito da minha cortante pelo meu módulo de rigidez ao cisalhamento, essa parcela ela fica muito pequena quando comparada à parcela de flexão. E aí a gente vai ter então o quê? O deslocamento causado aqui na nossa estrutura, né, na nossa viga, vai ser a integral de momento dθ, né, que é na rotação aqui, tá? Ou no deslocamento vertical, tanto faz, que vai ser a integral de momento sobre o EI, que é o módulo de rigidez à flexão, tá? Então, a gente fica que o deslocamento na nossa viga, em uma estrutura de viga, ele vai ser a parcela do princípio do trabalho virtual, que corresponde apenas ao esforço, né, de flexão, porque o cortante a gente vai poder desprezar por ele ser muito pequeno quando comparado aí com o momento fletor, ok? Para os pórticos, né, a gente vai acabar desprezando também o efeito, né, do esforço normal, tá? Principalmente quando eles estão sujeitos aí a forças laterais. Então, essa parcela, ela vai poder ser desprezada em estruturas que não trabalhem fundamentalmente ao esforço normal. Qual é a estrutura que trabalha fundamentalmente ao esforço normal que a gente tem? Começa com T. São as treliças, né? São as treliças. Então, o áudio da Paula tá chegando às vezes cortado. Mas quando formos calcular as reações, não precisaremos dos esforços normais? Não, as reações elas são calculadas antes de ser calculados os esforços. Então, a gente calcula os esforços primeiro para depois encontrar os diagramas. Então, a gente não vai precisar calcular os diagramas de normal por enquanto, né? Quando a gente estiver tratando só com carregamento. A gente vai precisar quando a gente estiver tratando temperatura. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, a gente vai calcular só mesmo as reações e os diagramas de momento fletor, tá? Então, a parcela de normal, ela não pode ser desprezada, tá? Em estruturas que trabalham fundamentalmente, né, a esse esforço, que são as nossas treliças aí, que são, suas barras estão sempre submetidas aí a esforços normais. E em se tratando de pórtico, né, quem são os tipos de pórtico que trabalham fundamentalmente ao esforço normal? Arcos, tirantes, né, barras de treliças, pilares esbeltos e peças protendidas. Toda essa galera aí trabalha fundamentalmente, tá, ao esforço normal. E aí, nesses casos, o esforço normal não pode ser desprezado, porque vai gerar um efeito aí que terá um valor significativo, tá? Como as forças virtuais elas vão ser independentes aí das condições de apoio da estrutura, tá? Contanto que essa estrutura esteja equilibrada, essa estrutura em que a gente quer calcular o deslocamento, ela pode ser hiperestática, tá? E o modelo com a força unitária ele pode ser isostático, obtido apenas pela retirada de alguns vínculos que estejam sobrando ali na estrutura hiperestática, tá? Então, isso aí é um método que é denominado Teorema de Pasternak, né, que a gente pode aplicar aí algumas vezes. Entretanto, aqui na nossa realidade, a gente vai continuar lidando com estruturas isostáticas até o final dessa etapa, tá? A gente só vai mexer com estruturas hiperestáticas quando começarmos realmente a estudar o método das forças.